O analista de internacional Lorival Santana já está aqui no nosso estúdio. Lorival, quais são as chances dos russos realmente aceitarem ou participarem de um cessar-fogo nessa guerra? Boa noite. Boa noite. Os russos rejeitaram o cessar-fogo hoje, só que não foi em russo. Em russo ele diria simplesmente niet, não. Mas ele falou em putinês, né? Então a resposta foi: nós concordamos com as propostas de cessar hostilidades. Essa cessação deve ser de tal forma que leve a uma paz de longo prazo e elimine as causas raízes dessa crise. Qualquer político falaria assim, Lorival, entre nós. Quais são as causas raízes dessa crise? Ele colocou no dia em que ele invadiu a Ucrânia. As causas raízes, na visão dele, são a soberania da Ucrânia. A Ucrânia não é um Estado soberano e a OTAN precisa voltar para o status de 1997, ou seja, quando o leste europeu, a Europa Central e as ex-repúblicas soviéticas não faziam parte da OTAN. Essas são as condições do Putin para um cessar-fogo. Ele não aceita essa ideia, esse formato de um cessar-fogo de 30 dias sem incondicional, né? A Ucrânia aceitou. A Ucrânia é o país que está com seu território invadido, mas aceitou um cessar-fogo incondicional. O Putin não. Ele disse que ele fez uma série de perguntas. O que vai acontecer com Kursk? O que vai acontecer com os armamentos ucranianos, com a capacidade da Ucrânia de se rearmar, com a Ucrânia receber armas de outros países. É interessante, né? Porque a Rússia recebe armas do Irã, da Coreia do Norte. Ele estava do lado do presidente da Bielorrússia, que o apoia também, Belarus, recebe armas da China, recebe soldados da Coreia do Norte. Ele não aceita tropas estrangeiras na Ucrânia, mas aceita no país dele, os norte-coreanos que estão morrendo aos milhares lá. A questão de Kursk. Bom, acho que a gente ainda falará da questão de Kursk, mas enfim, essas nuances que ele chamou, essas condições, para não usar a palavra condições, porque de fato ele não quer dizer não ao Trump. Ele ambiciona muito uma normalização da relação com os Estados Unidos, isso é um desejo antigo dele, ainda mais depois de invadir um país do leste europeu. Se ele consegue mesmo assim normalizar as relações com os Estados Unidos, essa é uma oportunidade incrível, coloca a Rússia em um outro lugar. Mas ele não consegue normalizar as condições com os Estados Unidos se ele disser não a essa proposta americana. Ele consegue, Márcio, pelo seguinte, porque os Estados Unidos tinham uma pessoa, um general chamado Kellogg, que entende do assunto. Ficou mais de um ano estudando, visitou a Ucrânia e tal, e esse era o enviado do Trump para o problema ucraniano. Ele foi colocado de lado. No lugar dele, o Trump colocou o Steve Witkoff, que não entende nada de Ucrânia e que fica deslumbrado diante de uma figura como Putin, que está há 20 anos presidindo a Rússia. Então, o Putin ele tem uma enorme facilidade de manipular as pessoas no lugar onde elas não entendem os assuntos. Esse é o caso do Trump, claramente não entende os detalhes, e os detalhes são muito importantes nesse caso, a história também é muito importante. Então, para uma pessoa que não está familiarizada com o tema, que caiu de paraquedas nesse tema e que foi colocada esperando o dia inteiro, essa é uma outra tática do Putin, né? O Steve Witkoff chegou lá de manhã e só foi recebido à noite, para valorizar aquele encontro e para ir degradando a capacidade do outro de fazer exigências, vai enfraquecendo o outro. E tudo isso acontece nesse momento em que a Rússia tenta recuperar terreno em meio aos avanços que a Ucrânia conseguiu em território russo. A Rússia está sendo bem sucedida nessa recuperação? Sem dúvida, e temos até um mapa para mostrar a situação, mas o fato é que ontem, aparentemente, ou o Putin disse hoje, que ontem eles tomaram Sudzha, a capital da região de Kursk, que havia sido ocupada em agosto do ano passado pela Ucrânia. Qual é a discussão aqui? E tem tudo a ver com o cessar-fogo. A Ucrânia queria um cessar-fogo imediato exatamente porque sobretudo depois que os Estados Unidos retiraram a inteligência, né, compartilhamento de inteligência, a Ucrânia avançou sobre Kursk. A Ucrânia deseja, a Rússia avançou sobre Kursk e o Putin aparentemente a visitou, pelo menos é o que diz um vídeo oficial. A Ucrânia deseja ficar com uma região da Rússia? Não. A Ucrânia quer usar essa região como ponto de negociação?
Talvez, mas o mais importante não é isso, é uma questão tática. É que, enquanto a Rússia deslocou as suas melhores tropas, porque tropas têm diferentes qualidades, a Rússia usa muito recruta de má qualidade, pegou os melhores militares para ir retomar Kursk, que afinal é parte da Rússia. E aí a pressão toda sobre o Donbás, sobre as outras regiões, acabou. Então, a Rússia não avança sobre o território ucraniano desde agosto do ano passado, não avança significativamente. Às vezes pega algum assentamento, depois perde de novo, é um impasse. Então, esse era o papel, eu diria, na verdade, estratégico de Kursk, né? É neutralizar a pressão russa sobre o território ucraniano. É por isso que a Ucrânia queria um cessar-fogo sobre as tropas terrestres. Para que pudesse manter essa área conquistada dentro do território russo. E essas tropas de boa qualidade mobilizadas em Kursk e não no território ucraniano. Quando os Estados Unidos tiraram a inteligência, compartilhamento de inteligência, e os russos avançaram, eles já estavam avançando, mas avançaram mais rapidamente. Então, com isso, a Ucrânia perdeu essa força. Se ela perde esse território, como vai perder agora, aí as tropas de qualidade voltam para o território ucraniano, pressionando, e aí o cessar-fogo se torna algo menos valioso para a Ucrânia do que era até poucos dias atrás. Muito obrigado, Lorival Santana. A gente vai continuar acompanhando essa história e Lorival sempre nos ajudando aqui.